Olá, meus irmãos, aceite neste momento a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui na presença do Senhor Jesus, Estamos aqui em nome do Senhor Jesus para vos transmitir uma mensagem da palavra de Deus. Transmitir a mensagem da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e santo, Você que vai assistir a esse vídeo, deixa o seu like aí e se inscreva aí no canal e você receberá a grande bênção de Deus. Aqui, nesse momento, nós vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 16, Nós vamos ler então a palavra de Deus neste momento. É uma mensagem maravilhosa que fala no profundo do coração de cada um de nós. Vai falar tanto como para os cristãos e para também é uma mensagem de salvação para aqueles que ainda não são salvos, Então vamos começar a ler a palavra de Deus aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, dizendo assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie no homem, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Voz de Cristo e Cristo de Deus. Muito bem, meus irmãos e amigos, que neste momento vai assistir esse vídeo, aqui neste momento, o qual nós temos lido aqui a palavra de Deus, a qual nos diz de uma maneira maravilhosa, a qual o Senhor nos fala poderosamente através da sua palavra. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando ao povo da igreja de Coríntios, dizendo para eles: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então ele está fazendo essa pergunta para a igreja de Corinto. Será que vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Paulo diz aqui para o povo de Corinto, e aqui nós vemos um exemplo da palavra de Deus, que todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, desce as águas do batismo, segue a Jesus, se torna um seguidor de Jesus, ele se torna o templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em vós. Então, o templo de Deus é o nosso corpo. O Espírito Santo habita em nosso corpo. E todo aquele que aceita Jesus como Salvador tem esse privilégio de se tornar o templo de Deus e o Espírito de Deus habitar nele. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, que nós não sabemos muitas vezes nem expressar a maravilha que tem sobre a palavra do Senhor, irmão? A qual nos está dizendo dessa maneira aqui: se alguém destruir o templo de Deus. Eu creio que a igreja de Corinto, algum estava fazendo algo que estava entristecendo o Espírito Santo e estava destruindo seu próprio corpo, o templo de Deus.
E estão dizendo, e o templo de Deus? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, uma gravação ao vivo, saindo alguns movimentos por aí, mas é uma gravação que vai falar da palavra de Deus, coisa maravilhosa, que nos ensina neste momento que estamos gravando aqui. Então, tudo aquilo que vai nos trazer tristeza em nosso coração, em nossa vida, está destruindo o templo de Deus, que é o nosso corpo. O pecado, se fazemos coisas contra Deus, que pecamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus, entristecemos a nós mesmos. Então, esse templo de Deus, que é o nosso corpo, está sendo destruído. E Deus está dizendo que se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. E para você que ainda não aceitou Jesus, se você quiser se tornar o templo de Deus e o Espírito de Deus habitar em você, é somente aceitar Jesus. Olha, nós vemos nos dias que estamos vivendo, os sinais estão mostrando que Cristo, a qualquer momento, ele voltará. Por quê? Jesus, ele veio, nasceu como uma criancinha, viveu, chegou, né, à idade adulta, foi preso, foi açoitado, foi maltratado, foi morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo. Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E agora, um dia, ele vai vir buscar os seus escolhidos. E eu digo para você, você se torne um escolhido de Deus, aceitando Jesus como seu Salvador, escapando por tua vida, por tua alma, para que você não venha ficar no sofrimento. Para que não venha ficar no sofrimento. Porque são dias de angústias, de tristeza, para aqueles que ficar no dia da volta do Senhor Jesus. Agora, para você que é cristão, é permanecer firme, não fazer coisa errada, porque você é o templo de Deus. Agora está dizendo, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo faça-se louco para ser sábio. Esse é o versículo 18. Então, muitas vezes, fazemos coisas proezas na presença de Deus que muitas vezes nós, pelo mundo, nós se sentimos como as pessoas consideram nós como loucos, crentes loucos, que vivem falando desse Jesus que vai vir e não veio. Mas, irmão, muitos um dia vão se arrepender quando for tarde demais. Então, nós que estamos na presença do Senhor, vamos reconhecer que nós temos nem que se façamos como louco neste mundo, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. É loucura diante de Deus, é coisa que Deus vê que os homens fazem loucuras, fazem tantas coisas erradas que Deus considera como louco. Mas não é porque Deus quer o mal das pessoas, não. Não, Deus, ele tem amor, ele quer salvar, ele deu o livre arbítrio para a pessoa escolher. Se ele escolher o caminho da verdade, escolher Jesus Cristo, ele terá salvação. Agora, se ele escolher outro caminho, que só agrada a carne, que só agrada, então ele não vai poder ter sua salvação. Está dizendo,
Outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Aqueles que se acham sábios nesse mundo é uma sabedoria vãs, que não tem sabedoria de Deus. Então é preciso ter sabedoria de Deus, né? É preciso ter sabedoria de Deus. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cepas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Então, tudo aqui na terra, que seja Paulo, ele está falando os homens, a parte do homem, né? Quer dizer, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Não se glorie nos homens, porque tudo isso é vosso. Se eu, né? Ele está dizendo, Paulo, seja Apolo, seja Cepas, seja Pedro, o que for, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Tudo aqui é terreno. Agora nós temos que saber uma coisa. Que eu, você, cada um de nós que estamos servindo a Deus, nós se tornemos templo do Espírito Santo. Templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Então, voz de Cristo é Cristo de Deus. Quer ser de Cristo? Se entrega para Jesus Cristo, né, irmão? É uma mensagem aqui bastante salteada, rapidinho, para que você entenda, meu irmão. Não fique magoado com ninguém. Não fique de cara feia com ninguém. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa sem fazer acepção de pessoa. Ame tudo por igual, porque nós, o povo de Deus, somos uma família de Deus e nós temos que estar unidos. Talvez você está aí pensando, ninguém quer falar comigo, ninguém me ama. Tem uma pessoa que te ama, Jesus Cristo te ama. Levanta a tua cabeça, levante a tua cabeça e faça aquilo que Deus agrada, irmão. Seja obediente à palavra de Deus. Ame uns aos outros. Você que não aceitou Jesus, aceite Jesus. Ele voltará. Ele voltará. Você precisa entender. Então, se você quer ser salvo, escolha o caminho que é Jesus Cristo. O caminho da vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.